Olá, tudo bem? Quem precisa de religião? Será que a religião é realmente necessária para as nossas vidas? Ou, se não é necessária, se não se trata de uma necessidade, será pelo menos que a religião é capaz de nos oferecer algum benefício real? Eu, particularmente, não sinto a menor falta de religião. E acredito que as religiões institucionalizadas fazem mais mal do que bem. Mas não podemos ignorar o fato de que a realidade de cada um é bem diferente, né? E os processos pelos quais eu passei são particularidades minhas, coisas que a maioria das pessoas não experimentou. Então seria no mínimo uma imprudência de minha parte querer que o que eu penso e sinto a esse respeito fosse um posicionamento válido para todas as pessoas. Eu conheço alguns ateus e muitos ateus acompanham o meu canal. Não foi um processo único que levou todas essas pessoas a se tornarem ateias. Muitas delas foram religiosas um dia e, por diversos motivos, chegaram à conclusão de que Deus não existe ou simplesmente que essa questão não tem a menor importância. O fato é que eu não posso exigir que essas pessoas acreditem em Deus só porque eu continuo acreditando em Deus. Aliás, a maneira como eu sinto Deus, se pudesse ser descrita, se pudesse ser explicada com palavras, seria considerada por muitos religiosos, e vejo isso em alguns comentários, seria considerada por muitos religiosos como uma percepção errada ou inválida a respeito de Deus. Muitos religiosos me considerariam ateu se entendessem o meu posicionamento em relação a Deus. Somos todos diferentes, nossas experiências são diferentes e o resultado dessas experiências faz de nós seres únicos. Eu tenho a minha percepção particular de Deus, talvez nem tão particular assim. E estou contente em relação a isso. Não sinto falta de religião, mas se quisesse formar uma nova religião, eu teria elementos suficientes para isso. Mas temos que admitir que muita gente ainda precisa de religião. Podemos nos questionar, é claro, sobre o porquê disso. E chegaríamos provavelmente à conclusão de que boa parte dessa necessidade nasce das próprias crenças propagadas pela religião. O próprio sentimento de culpa propagado pelo cristianismo faz com que se busque conforto contra o sentimento de culpa no seio da igreja. Tem muita gente que tem suas crenças, sejam elas institucionais ou não, mas que não faz questão de frequentar igrejas, ou templos, ou centros, ou sociedades, enfim. Tem pessoas que simplesmente não sentem essa necessidade de comungar, de compartilhar, de fortalecer a sua própria fé no contato com pessoas que pensam e sentem de maneira semelhante. Mas nisso também nós diferimos muito uns dos outros. Eu sou do tempo do cinema de calçada, O cinema de calçada fazia filas enormes quando um grande filme era lançado. Logo depois vieram as videolocadoras e muitas dessas pessoas que antes iam ao cinema passaram a preferir pegar meia dúzia de filmes na sexta-feira e passar o fim de semana em casa ou assistindo, Assistindo os filmes. Hoje, com as plataformas de streaming, os cinemas que restaram estão fadados ao lento desaparecimento, mas ainda tem aquelas pessoas que preferem ir ao cinema. Pode ser por causa da tela grande, da qualidade do som, mas um dos motivos, mesmo que não conscientemente, é pelo prazer de compartilhar, de estar assistindo o mesmo filme com outras pessoas, de dividir as emoções do filme com um grande número de pessoas. E esse é o mesmo motivo que leva multidões às igrejas e um número razoável de pessoas a templos e centros espíritas, por exemplo. Para quem acredita em energias, é maior a energia de um grande número de pessoas do que a energia de uma pessoa só. Para quem
não acredita ou mesmo nunca ouviu falar nesse negócio de energia, sei lá, a força, o fervor, a vibração, seja lá o nome que for que se dê, né? Que isso que se sente em uma dessas igrejas pentecostais, por exemplo, essas igrejas enormes, é uma coisa contagiante, até hipnotizante, isso para quem gosta, claro. Mas é o que se vê. E também se deve considerar o caso de pessoas que têm dúvidas, né? Que têm a fé fraca, ou para usar uma expressão católica, pessoas que sofrem de secura espiritual. Essas pessoas precisam estar em contato com outras que tenham a fé mais viva, assim num processo de autoconvencimento por sugestão do meio. É preciso que elas vejam a fé do próximo para que se convençam da sua própria fé. Eu acho que seria uma bobagem condenar essas pessoas como se elas fossem inferiores, né? Nós podemos ser fortes em muitos aspectos, mas todos nós temos as nossas fraquezas. E como é bom quando sabemos que as temos. Pior é aquele que pensa que é totalmente forte, mentalmente sadio, um exemplo a ser seguido. A não ser que ele saiba mentir muito bem para si mesmo, no seu íntimo ele sabe que padece de muitos dos males inerentes à condição humana. Eu acho justo chamarmos a atenção para a exploração que muitas igrejas fazem em relação aos seus fiéis. Eu acho certo lembrar que qualquer religião institucionalizada traz em seu seio disputas internas pelo poder, e que se os bastidores da religião fossem conhecidos pelos fiéis, muitos deixariam de sê-lo. Mas, isso de conhecer os bastidores, isso também vale para a maioria dos restaurantes, por exemplo. Se você visitasse a cozinha e revirasse aqueles freezers, né, do restaurante onde você almoça, ia embrulhar o estômago, tenho quase certeza disso. A exploração, né, exploração por exploração, nós somos explorados por toda parte. A indústria, o comércio, os profissionais liberais, a política, a publicidade, a imprensa. O que choca na exploração feita por algumas igrejas é o fato de usarem o nome de Deus e de Jesus. Mas isso só deveria chocar quem dá algum valor aos nomes de Deus e de Jesus. Para quem não acredita em Deus e Jesus, uma igreja deveria ser vista como um negócio qualquer, um negócio meio maluco talvez, mas tão digno quanto um jogo de futebol, né? Ou um fim de semana num spa. Afinal de contas, pagamos caro por essas coisas e os benefícios oferecidos por essas coisas também são subjetivos. Não são bons para todos, não são todos que gostam disso. Eu sinceramente acho que nós viveríamos melhor sem religião, mas isso não pode servir de pretexto para a intolerância. E eu estou dizendo isso para ti que está me assistindo, mas antes de dirigir isso para ti, eu dirijo também a mim mesmo. E dito isso, muita força e paz para você.